Resposta D, tá certo aqui. Agora, bom, vamos começar aqui do começo de novo, né? Na figura abaixo, tem-se o gráfico da função do primeiro grau definido por y a x mais b. Aí pede o valor de a dividido por b, o a sobre b, é igual a... E aí tem as alternativas, né? 3, 2, 3 sobre 2, meio e 2 terços, tá? Então, conforme eu disse, né, o valor de b é o ponto onde a reta corta y. Então, observando o gráfico aqui, o gráfico, a reta, né, da função corta o eixo y no ponto 3. Então, por isso, eu já tenho informação que o meu b é 3. E aí eu já posso usar o b aqui na expressão geral, né, y a x mais 3, né? Agora, eu preciso determinar o a, né? Para isso, eu utilizo o ponto onde a reta corta aqui, que é menos 2, né? Que ela está à esquerda aqui, da intersecção dos eixos, né? Onde os eixos se cortam ali, né? O eixo x e o eixo y é zero. O que está à esquerda é negativo, então o 2 ali é menos 2, né? Então o ponto é menos 2, 0, né? X igual, aqui faltou o sinalzinho, menos 2 y 0, tá? Substituindo agora, voltando à expressão novamente, né? Eu sei que o meu y é zero, né? Porque como ele está em cima do eixo x, significa que o meu y é zero, tá? Então, eu vou ter menos 2a, né? Ou a vezes menos 2, que é a mesma coisa de menos 2a mais 3, tá? Passando o 3 para lá, eu fico com menos 3, menos 2a. Se eu multiplicar por menos 1, fica tudo positivo. O 2 aqui está multiplicando, ele vai dividir o 3, né? Então, fica 3 sobre 2, ou seja, o meu a é 3 sobre 2. Aí, como eu quero o a sobre b, eu vou ter 3 sobre 2 sobre 3. Então, a divisão de duas frações, sendo que a segunda fração é 3 sobre 1, tá? Então, uma divisão de duas frações, eu tenho que inverter a segunda e multiplicar, tá? 3 sobre 2 vezes 1 terço, que é o inverso de 3, né? Multiplicando aqui, vai dar 3 sobre 6. 3 sobre 6 dá para simplificar, dá 1 sobre 2. E aí eu tenho como a resposta a alternativa D. Bom, o segundo eu tenho que estar um pouco mais atento, porque ele dá uma expressão geral e diz que o f de 2 é 3, né? E o f de 3 é 5. Então é importante a gente entender, esse f de 2 corresponde ao valor do y, ou seja, meu y é 3, f de 2. Esse 2 é o x, né? F de x. Então eu tenho meu y 3 e o x 2 aqui nessa primeira informação aqui. A segunda informação diz o quê? Que o meu y é 5, porque o f de x aqui, o f de 3 é 5, né? E o meu y sendo 5, aqui, onde está entre parênteses, aqui é o valor do x. Então, o meu x é 3, tá? Então, eu tenho esses dois pares. O que eu vou fazer, né? Eu substituir aqui embaixo, né? Usando primeiro o ponto 3 e 2, né? 3 para y e 2 para x, né? Aqui ficaria a vezes 2, ou 2a, mesma coisa. E embaixo, substituindo lá, né? O 5, que é o y, a vezes 3 ou 3a. Bom, o que eu fiz? Como eu percebi que esse valor aqui, né? Tanto o y aqui é maior, né? Do que 3 e também o 3A é maior que 2A, né? Então, essa maior é sempre conveniente eu colocar em cima, né? Porque eu vou subtrair uma da outra. Então, é mais fácil subtrair o maior do menor do que o contrário, né? Então, na verdade, esse aqui eu vou multiplicar por menos 1. Por que eu faço isso? Porque eu tenho mais B e precisaria aparecer o menos B, né? Se eu multiplico toda a expressão, né, pelo mesmo valor, no caso menos 1, eu não altero essa expressão. Ao colocar aqui para somar, eu vou ficar com mais b menos b. Com isso, eu consigo cancelar o valor de b. Aí eu vou ficar só com o valor de a, portanto, aí eu posso determinar o a, né? Então, ó, 5 menos 3, 2,
3 menos 2, 3A menos 2A dá 1A, ou simplesmente A, né? Então, 2 igual a A significa que A é igual a 2. Aí eu preciso o quê? Calcular o B. Para isso, eu peguei também, é sempre mais conveniente, né? Eu trabalhar com uma expressão que tem valores menores do que a outra. Também dá a mesma coisa, né? Eu posso usar a outra, qualquer uma delas, tá? Mas eu escolhi a menor, né? Porque é mais fácil calcular sempre com valores menores, né? Então, eu vou ter aqui, né? Como eu tenho o valor de A, que eu acabei de encontrar, que é 2, tá? Então, aonde tem A aqui nessa primeira equação, né? 2 vezes A, eu vou pôr 2 vezes 2. Por quê? Porque meu A é 2, tá? Então, 3 igual a 4 mais B. Eu passo esse 4, eu passo aqui antes da igualdade, acabou indo, mudando aqui. Então, eu passo aqui antes, né, da igualdade, vai ficar o quê? 3 menos 4. 3 menos 4 seria menos 1. Menos 1 é igual a B, ou B igual a menos 1. Bom, o que eu tenho que calcular aqui? Eu tenho que calcular f de menos 1 sobre f de 2, né? Aí eu tenho a expressão, né? Já que eu achei o A e o B, a minha função vale o quê? 2x menos 1, porque meu A é 2, eu acabei de achar meu B menos 1. Então, agora eu tenho a função completa, né? Tendo a função completa, eu posso calcular o f de menos 1 sobre f de menos 2, né? Para isso, a hora que eu for nessa expressão, né, 2x menos 1, que é a expressão completa da minha função, para calcular o f de menos 1, aonde tem x, eu vou substituir por menos 1. Então, 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2, menos 1, menos 2, menos 1, menos 3. A hora de calcular o f de 2, que é o que está pedindo aqui, eu vou ter que fazer uma divisão do f de menos 1 por f de 2, né? Então, substituindo o f de 2, 2 vezes 2, 4, 4 menos 1, né? Aqui faltou igual, né? Então, aqui é 4 menos 1 igual a 3, tá? E aí eu tenho o quê? Menos 3 sobre 3, porque eu achei o meu f de menos 1 valendo menos 3 e o meu f de 2 valendo 3. Então, menos 3 dividido por 3 dá menos 1 e a resposta é a C, né? Se vocês pegarem a lista aí, vocês vão ver que a resposta é C. Então, aí, pessoal, entenderam os dois? Tem alguma observação, alguma pergunta a mais? Ou está ok aí? Entenderam bem esses dois? Alguém que, como diz assim, conseguiu fazer, fez aí, conseguiu resolver? Então, esse aí, né, que a gente acabou achando, né, o valor meio, e nesse último aí a gente achou o valor menos 1, que é a alternativa C. O próximo, deixa eu ver se eu acho a minha lista aqui, senão eu abro aqui no computador. Vamos ver aqui o próximo. O próximo é um exercício do Enem, né? Vocês estão vendo aí, existe um gráfico também, né? Eu vou ter o ponto. Aliás, eu já tinha dado umas dicas aqui, né? Primeiro que essa reta ela é mais deitada, ou seja, o ângulo que ela forma com o eixo X é um ângulo maior que 90 graus, significa que o meu A é negativo, né? Eu tenho A negativo em só 3 alternativas aqui, ó. O A é negativo aqui na alternativa A, na alternativa B e na alternativa C, né? E outra informação que eu tenho aqui é que meu B é 50, né? É o ponto 0,50 aqui, é onde ele corta o eixo. Então, o único que tem o A negativo e o B 50 é a alternativa B. Portanto, aí eu posso até fazer os cálculos, mas necessariamente eu não preciso fazer o cálculo, né? Mas se eu colocar, ó, observando o gráfico, meu B é 50,
e observando a inclinação da reta com o eixo X, que determina, inclusive, o sinal do A, né? Meu A tem que ser negativo, o A tem que ser menor que zero. Então, o único que tem o B50 e o A negativo é a alternativa B, que é a resposta, tá? Menos X sobre 10, tá? Menos 1/10, pode ser aí, menos, se menos X seria menos 1, né? Menos 1/10, né? Mais 50. Se eu fizer os cálculos, evidentemente eu vou chegar a encontrar esse valor. Ficou claro aí para todo mundo, pessoal, esse comentário da questão número 3? Sim. Tá. Vocês tiveram dificuldade para fazer até esse terceiro aí? Aqui eu só vou colocar isso, viu? Acho que dá para a gente colar aqui o gráfico, né? Essa aí é uma questão do Enem, né? Então, quando a gente fala assim, olha, costuma cair muita. Eu não pus o ano aqui, viu? Mas deve ter sido ali mais ou menos por 2015, 2016 que caiu essa questão aí. Então, é lógico que, como diz assim, não as questões não se repetem a mesma. Está aqui o gráfico, né? Eu vou depois salvar e colocar. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, porque senão ele vai ficar, e vou descer ele um pouco também. Eu só vou pôr isso aqui, né? Observando o gráfico. Deixar o gráfico aqui mais embaixo. E eu vou colocar aqui, ó, observando o gráfico. E aí, se alguém quiser fazer todos os cálculos, sem problema, viu? É até bom para efeito de um exercício, né? Observando o gráfico, vemos que a inclinação da função, né? Nós estamos falando da reta da função, forma um ângulo, menor que 90, né? Menor que 90 graus. Isto indica que o A é negativo. Como a reta da função, né? Corta o eixo Y no ponto 50. Vou até colocar meio entre aspas esse 50 aqui. Ele corta no ponto 50, indicando que o B é igual a 50, tá? Bom, aí a única alternativa em que o A é negativo e o B é 50, B é 50 e o A é negativo, tá, é 50 e o A
Deixa eu voltar aqui, a alternativa B que eu falei, deixa eu ver aqui, que eu já até esqueci. É a alternativa B, exatamente. Eu vou até copiar a alternativa e colocar lá. Bom, aí, ó, tá resolvido, tá vendo? Que poderia até dar... E eu vou pôr aqui embaixo. Aí, apareceu aí, tá certo. Bom, era isso que eu queria falar um pouco aí para vocês, viu? Que às vezes, né, a gente memorizando determinadas coisas facilita, né, na hora de resolver, né? Então, às vezes eu não preciso nem fazer cálculo, é só mesmo observar o que está no gráfico, tá? Aí, então, dá para a gente salvar isso aqui, né, e depois exibir aqui de novo, tá? Bom, eu vou dar uma exibida aqui para mostrar esse terceiro aí, mas como... Depois eu passo aí também para vocês no WhatsApp, viu? Passo a gravação, né? E passo também, passo esse slide aí que tem a resolução aí, tá? Aí deve abrir aí, é só para vocês darem uma observada. Bom, tá aí então o Eduardo, João Pedro e Arthur, é isso? Os três estão presentes aí? Isso. Tá. Ó, então vamos pôr aqui no segundo, né? Aí, agora ficou aí, né? Só lendo o que nós escrevemos aqui, ó. Observando o gráfico, vemos que a inclinação da reta da função forma um ângulo menor que 90. Isso indica que A é negativo. Como a reta da função corta o eixo X no ponto 50, tá? Indica que o B é igual a 50. A única alternativa que o B é 50 e o A é negativo é essa alternativa B aí, que é menos x sobre 10, ou menos 1x sobre 10 mais 50, né? Aí não precisa colocar, né? Mas o meu A seria 1/10 negativo, né? Menos 1/10, tá? E aí não precisaria colocar menos 1x, né? Bastaria só deixar menos x, tá? Pessoal, alguma pergunta, alguma observação a mais? Eu vou parar aqui, né? A gravação.